Então, vamos lá. Só para terminar rapidinho a técnica do clareamento caseiro, tá, pessoal? Porque existem algum detalhezinho que é importante saber e que às vezes foge, né, de realizar. Então, assim, todo clareamento existe sempre a mesma coisa, né? Então, realizar o exame clínico na anamnese, estabelecer agente etiológico, determinar prognóstico, traçar o tratamento e registrar a cor inicial e a fotografia, principalmente fotografia, né? Porque o paciente sempre tem esquecimento do que era e como está. A técnica é exatamente a mesma, sempre fazer uma boa higiene, porque vocês precisam escolher a cor, então antes de fazer a cor, de escolher a cor, vocês precisam fazer uma boa higiene, né? Remover cálculo, fazer uma escovação profissional, passar fio dental, ver se tem algum problema. A escolha da cor sempre com a escala Vita, e uma coisa importante aqui, tá? Normalmente o canino, ele é um pouquinho mais escuro do que os centrais, laterais, premolares e molares. Então, se ele for mais escuro, vocês registrem. Tá? Por exemplo, se todos os dentes é A2 e ele é A3, registrem. Todos os dentes A2 e caninos A3. Sempre registrar a cor. E às vezes pode ter um dente mais amarelado, outro mais acinzentado. Então, vocês têm que registrar a cor de cada dente. Tá? Se a maioria for da mesma cor, ótimo. A técnica de clareamento. Tá? Vocês têm que prestar atenção que alguns detalhes são importantes. Vocês não vão fazer clareamento com dentina exposta. Tá? Então, se tiver um caso de erosão, fecha com ionômero de vidro para fazer a restauração final depois. Aqui na atrição também, principalmente se o paciente tiver muita sensibilidade, coloca um ionômero de vidro, uma camadinha de ionômero de vidro bem fininha, protejam. Aqui no caso da classe 5, a mesma coisa, tá? Coloquem o ionômero de vidro. Não deixem expostas as cervicais, tanto aqui quando é muito profunda a abrasão ou quando ela é muito rasinha a abrasão, protejam sempre com uma camada de ionômero de vidro, para que o paciente não tenha sensibilidade. Não esqueçam que o clareamento ele provoca sensibilidade pós-operatória. Aqui, ó, quando é que é contraindicado? Não vamos fazer clareamento caseiro no paciente com gengivite, né, pessoal? Tratar primeiro o paciente, para depois ele ser merecedor de receber um clareamento. Se ele não faz uma escovação adequada, o clareamento vai piorar mais o caso dele ainda, né? Porque vai usar um material, vai usar aquela moldeirinha, pode machucar a gengiva, vai ser pior do que nunca. E nunca se deve fazer nenhum tratamento estético antes de tratar a saúde do paciente. Se tiver alguma cárie, restaurar a cárie com ionômero de vidro. Tá? Se tiver restaurações fraturadas, até pode fazer com uma resina, mas tem que refazer essa restauração que está fraturada, ou fazer como é que se diz? Ai, me fugiu a palavra. Vocês têm que fazer uma adaptação daquela resina para que ela não deixe a dentina exposta. Quando tem aqui, ó, muito perda de inserção, muita raiz exposta, vocês têm que pensar se esse paciente vai receber um clareamento caseiro ou se ele vai receber um clareamento de consultório, porque o tratamento de consultório ele vai proteger essa porção cervical do dente e vocês vão colocar o clareador apenas onde o dente vai receber o clareamento. No caso da moldeira, né, vocês colocam o material, o clareador, e da moldeira ele pode escoar. E se escoar, pode escoar para a região das raízes. Então, a gente tem que também fazer um bom diagnóstico do que o paciente pode ser feito nele, né, se for um caso de consultório, se for caso de caseiro. Nesse caso aqui, ó, eu faria de consultório. No caso dessa perda de inserção muito grande, eu faria de consultório. Tá? Porque a gente tem controle do clareador. Caso do caseiro, a gente não tem controle. Tá? É contraindicado na época de gravidez e é contraindicado na amamentação. Porque mesmo que vocês coloquem só uma gotinha na vestibular da moldeirinha, pode escoar e o paciente deglutir. A gente não sabe até hoje, não tem nenhum trabalho, né, que mostre que não pode causar algum problema para a criança. Então, evitar as grávidas e evitar, principalmente durante a amamentação. Tá? Então, a técnica caseira se restringe ao uso do clareador através de uma moldeira pré-moldada, né, conforme as características anatômicas do
os dentes marcada, e a gente faz essa moldeirinha, ou manda, ou pede, paga para o protético fazer. Coisas que não podem se esquecer. A moldagem, quando vocês fazem a moldagem com alginato, a tendência de vocês é encher essa moldeira de gesso, né? Para fazer o modelo. Não é assim para clareamento. Clareamento sempre, tanto os superiores como os inferiores, tem que ter a forma de ferradura, o modelo. Tá? Não pode ter essa porção aqui no meio com gesso. Então, aqui mesmo nos superiores, vocês vão colocar o gesso só onde tem dente. Não precisa colocar onde tem o palato, tá bom? Para que fique só em forma de ferradura. Porque na hora que vocês colocam um modelinho no aparelho a vácuo e a moldagem vai ser executada com aquela plaquinha para fazer o clareamento, se não tiver esse espaço vazio aqui, o vácuo não vai puxar a moldeira e não vai contornar bem os dentes. Vocês vão ter uma moldeira deficiente. Então, sempre que vocês tiverem um modelo com gesso no meio, ou vocês, na hora de colocar o gesso, não coloquem no meio, ou se tiver, vocês vão lá no desgastador de gesso e removam até não ter aquela porção do meio ali, tá? Muito importante isso. Vocês vão encontrar no comércio, né, nas dentárias, as plaquinhas tanto quadradas como circulares. O aparelho a vácuo, ele tem um dispositivo que é circular, mas dá para usar o quadradinho também, não tem problema nenhum. Mas se vocês puderem escolher, escolha no circular. Tá aqui o aparelho a vácuo. Não vou dizer para vocês como é que se usa, porque se vocês não sabem, no dia lá de fazer a moldeirinha, a gente explica, a gente fica do lado, mostra. Uma coisa que é importante que vocês têm que saber do aparelho a vácuo é que quando vocês colocam a placa ali no aparelho e ele vai por aquecimento, a plaquinha ela vai se aquecendo e ela vai ficando amolecida e ela vai ficando mais fina. Então, quando ela fica com essa característica aqui bem da direita superior, vocês notam que ela já está bem abauloada. Essa é a hora de baixar, né, a placa para provocar o vácuo e formar as duas moldeirinhas. Vocês podem colocar no aparelho dois modelos, se forem uma boca pequena, principalmente de mulher, se for uma boca pequena, dá para botar os dois juntos e usar só uma plaquinha. Só que quando for homem ou for um paciente que tem até o terceiro molar, não dá para botar as duas, tá? Aí vocês coloquem uma só. Aí vou ter que usar duas plaquinhas. Mas se der para usar as duas, usem as duas juntos. O clareador da moldeira, gente, é uma gota só. Vocês têm que deixar claro para o paciente que não é a quantidade que vai clarear, é a posição do clareador na moldeira que vai provocar o clareamento. Tá? Então, mostre para o paciente, vocês vão mostrar para o paciente, vão pegar a moldeirinha e o clareador e vão, com o dispositivo, vão colocar na vestibular e mostrar para ele qual é a quantidade que ele tem que colocar na moldeira para cada dente. É sempre na vestibular que se coloca, tá? E é uma gota só, não precisa mais do que isso, porque não vai ter espaço entre a moldeira e o dente. Então, aquela porçãozinha que vocês colocarem ali, ela vai cobrir todo o dente, com certeza absoluta, para o vestibular. Não precisa colocar mais que uma gota. E outra coisa importante, não deem todos os tubetes para o paciente. Tá? Mesmo que ele tenha pago todo o clareamento, ele não vai receber todos os tubetes. Porque se ele receber todos os tubetes, ele não volta. Ele vai se sentir com autonomia de fazer o clareamento dele do jeito que ele quiser, quanto tempo ele quiser. E você sabe que tem tempo. Ai, que é isso aqui? E você sabe que tem um tempo para usar, no máximo 3, 4 semanas. Tem pacientes que ficam 2 meses usando. Tá? Vai começar a provocar iatrogenia sobre esmalte e dentina. E você sabe que o clareador ele passa por todas as estruturas dentárias e vai acabar na polpa. E ele é tóxico. Né? Então, dei um tubete para o paciente, ele vai levar para casa aquele tubete, ele vai usar durante a semana. Na semana seguinte, ele é obrigado a voltar.
e vocês vão fazer a verificação da cor antes de dar o segundo tubete. Registrem no prontuário do paciente qual é a cor que obteve na segunda semana, né? Peguem a escala Vita de novo e vejam qual é a cor. Aí, na técnica, vocês podem fazer... Como é que eu faço? O paciente tem a memória curta, muito curta. Então, o que acontece? Vocês dão o clareador para ele, vocês dão as duas moldeiras, superior e inferior. Ele vai para casa, ele molda, ele coloca o clareador tanto no superior e no inferior, usa o tempo que é preciso, né? E aí volta na semana seguinte, não clareou nada. Aí tu pega a escala Vita e vê que clareou, mas o paciente não consegue ver porque ele fez o clareamento concomitante no superior e no inferior. Então, o que eu faço? Eu primeiro clareio o superior uma semana, aí, quando o paciente volta, ele vai perceber que os superiores estão mais claros que os inferiores. Então, ele está percebendo que o clareamento está fazendo efeito. Né? Não é aquele clareamento que já chega branco total, não. Depende de paciente para paciente, tá? Tem pacientes que na primeira semana clareia tudo que tem que clarear. Tem pacientes que clareia na primeira, na segunda e na terceira não clareia mais nada. E tem pacientes que clareiam na primeira, na segunda e na terceira. E se tu clarear mais um pouco, na quarta também vai clarear mais um pouco. Então, cada paciente reage de uma maneira diferente, independente da idade, independente do sexo da pessoa. Cada paciente reage de uma maneira diferente. E não prometam clareamento total. Expliquem bem para o paciente que é no máximo 3 semanas, não precisa ser mais do que isso, porque não vai clarear mais do que isso. Tá? Outra coisa importante, pessoas mais velhas, com 60, 70 anos, eles não têm, pela idade, aquele dente branco, pletes, aquele branco giz, ele não tem, ele nunca vai ter. Ele sempre vai ter dentes mais amarelados pela idade. Então, digam para ele, olha, essa cor já é o ideal, não precisa clarear mais, vai ficar muito artificial, vai chamar muita atenção, todo mundo vai ver que a pessoa clareou o dente. Tá? Então, são detalhes que a gente pode começar a falar para o paciente para ele conseguir perceber, né, coisas que são importantes. Né? Não clarear demais também, tem pacientes que gostam daquele branco, 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 branco. O dente chega a ficar opaco de tão branco e que a gente consegue ver a quilômetros. Eu, pelo menos, sei quem é que fez clareamento e quem não fez. Eu consigo perceber. Porque o dente fica com uma textura, né, ele fica com uma característica diferente de um esmalte natural. Né? Ele fica um dente branco mais opaco. Ele não fica com aquela translucidez, ele não tem aquela cor vítrea que o esmalte normalmente tem. É porque foi usado muito clareamento, clareou demais além do necessário. Então, a gente tem que saber parar e tem que saber indicar parar o paciente em relação ao clareamento que ele está executando. Tá? Sempre observando detalhes do detalhes do detalhe. Então, o que é importante que vocês digam para o paciente na manhã seguinte? Ele faça a escovação normal e escove também a moldeira para tirar o clareador que fica aderido na moldeira, porque ele é um gel bem denso. Né? Não vão ficar usando a moldeira, aquela moldeira suja, clareador sobre clareador. Né? Não dá. E deem para ele um estojinho para que ele guarde as duas moldeirinhas. Personalizado ou não, ele é merecedor, ele pagou pelo clareamento, é merecedor de um dispositivo para guardar o material, tá? As duas moldeirinhas, tá bom? O de consultório, tá? Quais são as características, qual é a vantagem de consultório? É que vocês conseguem uma obtenção super rápida, né? Principalmente executivos, assim, tem muita pressa, gente que trabalha muito e que tem uma vida muito desregrada, que não tem como ficar num consultório mais de uma hora e que tem uma vida muito corrida. Então, para o de consultório, o ideal é que essas pessoas que não têm condições de ficar, que têm pressa de resultados, tá? A gente tem que cuidar que são produtos com alta concentração, sempre acima de 30%. Né? Não pode nunca, jamais ser usado na técnica caseira. Se for usado na técnica caseira, o paciente vai sair todo queimado. São produtos mais caros, tá?
vocês têm que ver que o tempo da consulta tem que levar em consideração o tempo da consulta, né? E vale o clareamento, o preço do clareamento mais a consulta, 1 hora gasta, né? Não deve ser feito muito seguido, no mínimo, entre uma consulta e outra, para o clareamento 72 horas. Eu prefiro uma semana, 7 dias. Se o paciente... isso que eu queria dizer para vocês aqui, ó. Quando o paciente vai fazer a higiene oral dele no dia seguinte, tá? Ele pode ter alguma sensibilidade. Mas sensibilidade não cervical, porque ele não tinha dente, não tinha raiz exposta, mas ele pode ter uma sensibilidade no dente em si. Às vezes o paciente usa o tempo que a gente pré-estabelece e ele já liga para a gente, diz, tá me doendo, tá me doendo. Já receita um anti-inflamatório ou um analgésico para ele, para não ter essa sensibilidade. Então já avisa que ele não pode usar todos os dias, que ele é um paciente, mesmo usando 10%, tem 10, 16 e 22, né? Ou 10, 15 e 20, dependendo do fabricante, por cento. Então, quando o paciente tiver essa sensibilidade muito exacerbada, uma sensibilidade muito grande, vocês já dizem para ele, olha, não usa todos os dias, usa um dia sim, um dia não. Aí o paciente um dia sim, um dia não, já continua doendo, mas não tanto. Então, espaça mais, um dia sim, 2 não e um dia sim. Tá? Então, esse paciente, com certeza, ele vai levar mais tempo para executar o clareamento dele. Mas aí vem a pergunta, se ele tem sensibilidade com um clareamento caseiro, vocês imaginam de consultório, que é 35%, 30, sabe assim, é muito maior, tem até de 40%. Né? Então, o paciente de consultório não vai aguentar. Se ele não aguenta de 10, 16, imagina de 40%. Então, esse paciente é caseiro, não tem como fazer de consultório. Tá? E observem, pedem para ele observar se ele tem sensibilidade ou não. Pode fazer aplicação de flúor, né? Pode, se ele tiver muita sensibilidade, pode fazer uma aplicação tópica de flúor, vai no consultório, vocês aplicam flúor. Outra coisa, claramente consultório, por exemplo, o paciente que não coopera, assim, que faz um dia, outro dia não faz, esquece, perde a moldeira. Então, faz o de consultório, porque esse paciente não vai conseguir fazer o caseiro. Tá? E usar o dessensibilizante nesses pacientes também que têm muita sensibilidade, quando for fazer de consultório, pode usar antes do clareamento, e no final do clareamento aplica de novo dessensibilizante. Tá? Pode aplicar 2 vezes no mesmo dia. Pacientes que já têm um histórico de sensibilidade dentinária, né? Então, a técnica é a mesma, usar isolamento absoluto, bem feito, bem invertida a borracha, né? Não pode estar furada a borracha, pessoal, tem que estar bem íntegra. Ou pode usar afastadores, que eu não sou fã, nem um pouquinho, porque o paciente ele mexe muito com a boca e o lábio pode encostar no clareador, mas tem muita gente que faz. Tá? O dessensibilizante, existem vários fabricantes, então escolha o que vocês acharem melhor. E ele tem características, né, de composição. E a técnica. Então, vocês vão realizar profilaxia no pedra-pomes, remover toda a placa, todo o cálculo, tudo que o paciente tiver sobre o dente. Vão escolher a cor, né? E quando for colocar o dessensibilizante, vocês vão aplicar um micro aplicador descartável, tá? Um microbrushzinho. Coloca sobre o dente, deixa sobre o dente entre 10 e 20 minutos, né? Fica agindo o dessensibilizante. De vez em quando faz uma fricçãozinha assim, do produto sobre o dente, né? Com o auxílio dessa esse microbrush. Eu não gosto de usar taça de borracha nem escova Robson. Eu prefiro fazer com microbrush. Não corro o risco de espalhar dessensibilizante para todos os lados. Né? Com o microbrush vocês têm mais controle de fazer essa agitação. Remover o produto com algodão primeiro, né? Ou com uma gazezinha primeiro, e depois jogar jatos de água sobre esse dente para tirar o dessensibilizante. Né? Então, pode ser repetido em todas as sessões, no começo e no fim. Se o paciente tiver muita sensibilidade, pode ser feito no começo, antes do clareamento, e no fim do clareamento, tá? Para controlar a sensibilidade. Eu tive um caso bem interessante quando eu era lá coordenadora de extensão de clareamento na URGS.
eu tive um caso de um paciente que tinha muita sensibilidade, mas muita. E a gente fez algumas sessões de dessensibilizantes antes do clareamento. E aí, quando ele vinha para fazer o clareamento, a gente aplicava antes e depois e melhorou bastante. Ele diminuiu bastante a sensibilidade dele. Mas ele era daqueles assim, que fazia assim já sentia dor. Então, a barreira, alguém me falou, não sei qual das meninas que me falou, daquela barreira gengival que a dentista dela, quando foi fazer o clareamento, usou, né? E que ela disse que era amarelinho. Existem cores diferentes, eu acho interessante não usar cor muito próxima da cor da gengiva, eu acho que é importante usar um top-down, um protetor, uma barreira gengival, usar sempre com cor, porque vocês têm mais controle da espessura, né? Que tem que ter uma boa espessura de 1 milímetro, não dá para deixar uma espessura muito fina, vocês podem observar nesse azul aqui, né? Ali entre os dois incisivos, vocês não notam que tem uma espessura bem fininha que a gengiva consegue aparecer, a cor? Significa que ali está faltando. E olhe no colo do dente 11, como está bem colocado. Do 21 está mais ou menos. Do lateral está muito pouco. Né? Então, vocês têm que deixar uma espessura tanto no sentido cérvico-incisal, como no sentido vestíbulo-lingual. Vocês têm que dar uma boa espessura de no mínimo 2 milímetros, né, de altura e 1 milímetro de espessura. E tem que estar com a cor toda uniforme, vocês terem certeza que o dente foi bem protegido. A porção cervical, a gengiva, ele foi bem protegida. Outra coisa, colocar bem na porção interdental, tá? Olhar bem com o espelho, percam tempo nessa hora, que é importante. Porque senão, depois, quando vocês tirarem o top-down do lugar, vocês vão ver, tirar a barreira essa, vocês vão ver que o paciente está todo calcinado. A gengiva vai ficar branquinha, branquinha, que nem o dente, né? Queimada até o último grau. Então, percam tempo botando essa barreira gengival bem feita, principalmente nas porções interdentais, onde tem a papila gengival, do que deixar meia boca. E aqui eu botei de propósito, olha aqui. Olha o da esquerda aqui, ó, essa roxurinha mal colocada. Olha a espessurinha, olha a finurinha. Por favor, né, gente? Economia de papel, né? Não vão fazer isso, né? Façam como aqui está no verde, ó. Uma boa espessura em altura, bem na porção interdental. Faça uma espessura maior, né? Para que fique bem protegida aquela gengiva. Nunca deixe essa coisinha fininha, como está aqui no roxo. Isso aí não vai adiantar coisa nenhuma, correndo o risco de queimar o paciente. A técnica de Profi, consulta. Diga. na faculdade tem disponível esse material pra gente ou a gente vai fazer com isolamento? O Top Dan, se eu não me engano, tem, né, Sabrina? Tem Não quero te... sim. Tem, né? Tem. Top Dan tem, tá? Escolham sempre com cor contrastante com a gengiva. Não pegue aquele clarinho. Tem um transparente, gente, que não usem o transparente. Porque vocês não têm controle nenhum daquele transparente, tá? Usem sempre o que tiver contraste. Lá na faculdade, então, tem o Top Dan, vocês podem pedir lá na casinha. Coloque, então, o clareador, né? Só outra coisa, coloque um dispositivo, tá? Um afastador, que proteja a língua também, porque a tendência do paciente é botar a língua para fora. Quando mais vocês estão percebendo, o paciente botou a língua entre os dentes e já se queimou todo, tá? Então, use um afastador que tenha um dispositivo junto que trave a língua para ela não sair para fora, tá bom? E o que eu faço, além desse colocar esse afastador? Na gengiva ali, onde tem o lábio, eu coloco um rolinho de algodão, tá? Tanto no superior como no inferior. Porque aí eu corro menos risco que o paciente possa curvar o lábio e jogar o lábio para cima do clareador. Aquele rolinho de algodão vai proteger mais ainda o lábio do paciente, tá bom? Eu faço assim, eu coloco o rolinho de algodão. Tem uma técnicazinha que a gente tem que usar para colocar o rolinho para que ele não saia do lugar. É cortar um triângulo no cone para que ele se adapte bem ao lábio, né? Onde tem o freio labial, tanto superior como inferior. Aí ele fica bem quietinho ali e não se mexe do lugar, não sai do lugar. Peçam para um professor mostrar para vocês como é que se corta e como é que se coloca o rolinho de algodão, esse cortado, para se adaptar ao freio labial. Então, vocês viram que se coloca em todos os dentes que a gente quer clarear, coloca o clareador, uma camada grossa, não coloquem, não façam economia, colocando camada bem fininha, a camada tem que ser grossa do clareador aqui, tá?
Na hora de remover, pelo amor de Deus, vocês não passem água. Vocês primeiro removam. Tá vendo essa coisinha verde aqui? É um sugador. Se eu não me engano, esse sugador não é aquele de endo, Marcinha. O sugador é aquele bem fininho de endo, vocês usam. Sugador cirúrgico ou sugador Cirúrgico. Então, vocês tirem com o sugador com uma ponta bem fininha. Primeiro, se tira todo o clareador com esse sugador. E depois que vocês tiraram todo o clareador com o sugador, aí sim vocês vão fazer uma lavagem da boca do paciente. Vocês vão remover o top-down. O top-down ele é polimerizável, tá? Mas é só pegar uma sonda e ele se desloca tranquilamente. Ele não fica grudado eternamente na boca do paciente. A sonda já desloca e sai todinha aquela camada, tá? Aí lavem bem a boca do paciente, né? Com sugador, põe um sugador potente lá também, para sugar a água. E pergunte para o paciente se ele tem alguma sensibilidade. Tem pacientes que não sentem, pessoal, absolutamente nada. E tem pacientes que já saem reclamando que está com sensibilidade. Então, use o dessensibilizante no final da consulta para ele não ir embora para casa com muita sensibilidade. Às vezes ele telefona, né, dizendo que ele está com muita sensibilidade, está em casa com muita sensibilidade. A gente receita analgésico. Mas se aquela dor for fulminante, a gente pode até receitar um anti-inflamatório. Mas quando a dor é muito intensa, tá? Às vezes o analgésico já funciona para o clareamento de consultório. E às vezes o paciente tem alguma sensibilidade a mais e às vezes tem que usar um anti-inflamatório, tá? Terminada a sessão, não se faz o registro da cor, porque o dente vai estar clareado em função de estar com isolamento, né? Isolamento relativo, com rolinho de algodão e o afastador. E o clareamento logo que acontece, ele realmente deixa o dente mais desidratado e ele vai ficar com uma cor mais branca. Então, a gente sempre faz o registro da cor inicial antes do clareamento de consultório. Uma semana depois, quando o paciente volta, durante o tratamento, a gente faz o registro da segunda sessão, antes de começar, faz a terceira, e aí vê até que ponto realmente está clareando. Se os dentes tiverem, como eu disse para vocês, cores diferentes, como no caso do canino, que às vezes levemente é mais amarelado, vocês façam o registro. Às vezes ele fica todinho, todos os dentes da mesma cor. Até o canino vai ficar com a cor igual aos incisivos centrais, laterais e os premolares. Então, sempre façam um registro da cor do canino, se ele estava mais escuro, ele pode ficar com a mesma cor dos outros, tá? Então, o registro inicial, durante o tratamento e no final. E eu já digo para vocês, da mesma forma, usar sempre uma fotografia no começo, durante e no final, para vocês saberem o quanto está clareando, né? E como é que foi todo o procedimento. Aqui alguns resultados do caseiro. Eu acho que melhorou muito, né? Tem uns que ficam mais claros, tem uns que ficam menos claros. E é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação aos procedimentos de clareamento de consultório e o caseiro? Tirem dúvida agora, pessoal. Depois na clínica fica mais complicado. Ninguém tem dúvida? Uma coisa eu posso garantir para vocês, o resultado sempre, quando fica positivo, assim, o paciente sai satisfeito, o sorriso até fica mais bonito, né, com o dente mais clarinho. Prof, eu tenho dúvida quanto ao tempo em relação às porcentagens do produto. Como assim? Das bisnagas, daquela de clareamento, sabe? A de 22%, a de 16% e a de 10%. Mas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Quanto maior a percentagem, é que eu dei isso aqui bem no começo. Quanto maior a percentagem, tá? Menor é o tempo de colocar na boca do paciente. Quanto menor, mais tempo pode ser usado. Então, tu pode usar 2 horas quando tiver alta percentagem, ou tu pode usar 4 horas quando tem baixa percentagem. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá bom. Quando é 10 a 16% no caseiro, tu pode usar durante a noite de 4 a 8 horas. Quando é 20, 22, que já a percentagem já é maior, tu usa menos, de 2 a 4 horas. E os de 30, sempre com supervisão.
tá? Sim, tá bom. Eu recomendo, por exemplo, 10%, tá? Até tu pode usar 8 horas, mas 4 horas já é o suficiente. Em 4 horas tu já resolve o problema. Tem pacientes que não conseguem aguentar ou 16 ou 20, né? Então, dependendo da sensibilidade do paciente, ele às vezes não aguenta, então tem que fazer aquele tratamento intermitente, né? Para que ele não fique com muita sensibilidade. Mas quanto mais alta a percentagem, menor é o tempo de uso em boca. Isso vocês têm que estar bem claro, tá? E acima de 30 sempre é consultório. Nunca usem moldeira, porque vai queimar todinho o paciente. Tá bom? E eu não sei quem é que me perguntou. Não sei quem é que me perguntou. Mas Foi a Ellen. a bula, como? Como é teu nome? A Ellen. Ellen. A bula do clareador vai te dizer o tempo que tu vai ficar com ele, que o paciente vai ficar em boca, tá? Sempre leiam a bula para saber o que o fabricante indica. E cada fabricante, hoje em dia, pessoal, tem tanto clareador, mas tanto clareador, que se tu não lê a bula, tu já não sabe mais qual é o tempo, qual é a percentagem, qual é, sabe assim, tu fica... Porque cada fabricante, eles fazem alguma modificação de um para outro, eles lançam um clareador novo, às vezes muda um detalhezinho do detalhezinho, mas é uma mudança, então tu tem que seguir aquela mudança, né? Então, por exemplo, os clareadores de consultórios antigos, a gente fazia o seguinte, a gente colocava a primeira camada, a primeira vez, deixava 15 minutos, tirava tudo com o sugador, lavava, botava uma segunda vez, uma segunda camada, fazia uma segunda vez, deixava mais 15 minutos, lavava, tirava tudo, lavava, botava uma terceira, tá? Era uma mão de obra sem fim, porque tu tinha que colocar 3 vezes, fazer 3 vezes a mistura e colocar 3 vezes, e tu gastava 3 vezes o material. Aí, claro que alguém deve ter reclamado do fabricante. O que o fabricante fez? Ele tem o clareador tem as mesmas características, tá? Só que tu não precisa incidir mais a luz e tu não precisa fazer 3 vezes a aplicação. Tu faz uma aplicação de 45 minutos e deu. Então, por isso que eu digo para vocês podem estar fazendo uma técnica. Eu aprendi assim, tá? Tu aprendeu assim naquele clareador. Agora, este outro aqui, que tem as mesmas características, é 35%, é de consultório, tá? Mas tu tem que ver o que o fabricante fez de diferente para saber o que ele mudou. Então, tu vai lá e tu vai ler a bula e tu vai ver, não é mais de 3 vezes de 15, esse aqui é de 45 só. Tu aplica uma vez e deixa. E é esse de 35, de 45 que é o perigo de tu botar aqueles afastadores, fazer com o isolamento relativo, deixar o paciente 45 minutos deitadinho ali, achando que ele vai ficar quietinho, vai lá conversar com alguém, vai fazer alguma coisa que tu tem que fazer, e aí tu esquece do paciente, quando tu volta, o paciente está todo queimado. Tá? Então, vocês têm que ficar ali junto com o paciente, mesmo que vocês tenham que ficar olhando para ele 45 minutos. Fica conversando com alguém, fica fazendo alguma coisa ali dentro do box, mas cuidando do paciente para que não aconteça nenhuma iatrogenia no coitado do paciente. Tá? Se ele queimar, pessoal, existe um neutralizante no kit desse clareamento, existe um dessensibilizante e um neutralizante, tá? Esse neutralizante vocês usam sobre essa mucosa que foi queimada. Aí ele vai neutralizar o clareador e o paciente não vai sofrer tanto, a ferida não vai ser tão grande. Mas assim que vocês enxergarem que ele realmente foi queimado, vocês colocam esse neutralizante sobre a ferida. Tá? Depois lava e aí pede para o paciente cuidar a ferida, não machucar, e aquilo cicatriza, né? A gengiva é ótima porque ela se restabelece, a gengiva mucosa se restabelece não muito lentamente, mais rapidamente. E vocês viram que, se vocês começarem a ver os detalhes dos detalhes, tem muitas nuances e que a gente pode ir falando para vocês, até no próprio atendimento do paciente, né? A gente pode ir conversando, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que está executando, a gente pode desenvolver o assunto e às vezes tem muita coisa para falar ainda. Se vocês pegarem um artigo de um tempo atrás e pegar um artigo agora sobre clareamento, vocês vão ver a diferença que houve nesse andar todo do clareamento dental. Tem muita diferença, tem muito clareador que tem composição diferente, que já favorece, que tem flúor dentro, que tem coisas que para o paciente melhorou.
Alguém tem mais alguma dúvida? Hoje eu falei.